De um lado, casas leves, montadas rapidamente, que parecem sair de uma linha de produção. Do outro, obras longas, barulho constante, entulho, concreto secando, etapas que se arrastam por meses. A comparação é inevitável. Se lá é mais rápido, aparentemente mais barato e tão comum, por que aqui quase ninguém constrói assim? Quando se olha apenas o tempo de obra, a diferença impressiona. Uma casa em wood frame, nos Estados Unidos, pode ser erguida em cerca de 100 dias. No Brasil, uma casa de alvenaria dificilmente fica pronta antes de 9 a 12 meses. Mas velocidade, sozinha, nunca conta a história inteira. Então surge a questão central. Se o modelo americano parece tão eficiente, o que realmente nos impede de adotá-lo? É custo? É clima? É cultura? Para entender isso, precisamos voltar ao momento em que esse jeito de construir nem sequer era uma escolha, era uma necessidade. O modelo construtivo americano não surgiu por acaso nem por uma suposta superioridade técnica. Ele é fruto de um contexto histórico muito específico. No século XIX, durante a expansão territorial dos Estados Unidos, os colonizadores britânicos encontraram um cenário completamente diferente do europeu. Vastas florestas de pinheiros e cedros, madeira abundante, leve e fácil de trabalhar. Em vez de pedra e tijolo, materiais comuns na Europa, a madeira se mostrou a solução mais lógica para erguer cidades rapidamente em territórios recém-ocupados. Assim nasce o wood frame, um sistema pensado para velocidade, repetição e adaptação, e não para grandiosidade ou impacto estético. Essa escolha não foi apenas prática, mas estratégica. As casas precisavam ser construídas rápido, com poucos recursos e mão de obra limitada. O wood frame permitia exatamente isso. Estruturas leves, montadas com peças padronizadas, que dispensavam longos tempos de cura e grandes fundações. Diferente da alvenaria pesada, uma casa inteira podia ser erguida em questão de semanas. Esse padrão se consolidou ao longo do tempo e se transformou em cultura construtiva, passando de geração em geração como a forma normal de construir uma casa nos Estados Unidos. O clima foi outro fator decisivo para essa consolidação. Grande parte do território americano está em regiões de inverno rigoroso, com temperaturas negativas por longos períodos. A madeira, além de abundante, possui excelente desempenho como isolante térmico. As paredes ocas do wood frame permitem o preenchimento com materiais como lã de vidro ou lã de rocha, criando uma barreira térmica altamente eficiente. Em regiões frias, isso reduz drasticamente o consumo de energia com aquecimento, algo essencial para a sobrevivência e o conforto da população. Com o avanço da industrialização, o sistema evoluiu. A construção americana passou a funcionar quase como uma linha de montagem. Paredes, pisos e telhados começaram a ser produzidos fora do canteiro de obras, chegando prontos para a instalação. Esse processo reduziu o desperdício, entulho e a dependência de grandes equipes no local. A obra deixa de ser artesanal e passa a ser industrial. É por isso que hoje, construir uma casa nos Estados Unidos se parece mais com montar um grande kit e menos com levantar tijolo por tijolo. Além da rapidez, o wood frame também se mostrou estruturalmente adequado para os desafios naturais do país. Os Estados Unidos convivem com terremotos, tornados e furacões em várias regiões. Estruturas leves e flexíveis absorvem melhor vibrações e deslocamentos do que sistemas rígidos de concreto. Em caso de danos, a lógica modular permite a substituição de partes da estrutura, sem a necessidade de demolição completa, algo impensável em construções tradicionais de alvenaria. Mesmo assim, o modelo não é aplicado de forma cega em todo o território. Em regiões como a Flórida, onde furacões são frequentes, a legislação exige adaptações. O térreo costuma ser feito em concreto, garantindo maior resistência ao impacto e à água, enquanto os pavimentos superiores utilizam construção a seco. Isso mostra que o próprio modelo americano não é único nem rígido, mas adaptável às condições locais.
Ou seja, antes de virar referência mundial, o jeito americano de construir foi uma resposta direta à história, ao clima, aos materiais disponíveis e à necessidade de velocidade. Mas se tudo isso faz tanto sentido lá, o que acontece quando tentamos trazer esse modelo para um país completamente diferente como o Brasil? Se o modelo americano é mais rápido, industrializado e, à primeira vista, até mais barato, a pergunta surge quase automaticamente: por que ele não se tornou padrão no Brasil? A resposta curta é que o problema não é técnico. O Brasil sabe construir com sistemas a seco. O entrave está em uma combinação de cultura, clima, custo real, mão de obra e regras do jogo, que fazem a alvenaria continuar sendo a escolha dominante por aqui. O primeiro obstáculo é cultural. No imaginário brasileiro, casa boa é casa pesada. Tijolo, concreto e reboco transmitem uma sensação de segurança, solidez e permanência. Existe uma desconfiança histórica em relação a paredes ocas, drywall e estruturas leves, muitas vezes associadas de forma equivocada à fragilidade. Essa percepção foi construída ao longo de décadas, em um país onde a alvenaria sempre foi sinônimo de moradia definitiva, enquanto madeira ficou associada a construções provisórias ou rurais. Essa lógica cultural se reflete diretamente na decisão de quem constrói. Mesmo quando o sistema a seco é tecnicamente viável, muitos proprietários simplesmente não confiam. A ideia de pendurar um armário ou ouvir um som oco ao bater na parede gera estranhamento. Nos Estados Unidos, isso não acontece porque o wood frame é o normal. Aqui, ele ainda é visto como exceção, e exceções geram medo. O clima brasileiro é outro fator central nessa equação. Diferente do inverno rigoroso americano, o Brasil é majoritariamente quente e úmido. A madeira, mesmo tratada, sofre mais nesse ambiente. Umidade constante, altas temperaturas e grande incidência de pragas como cupins exigem tratamentos químicos contínuos, impermeabilização rigorosa e manutenção mais frequente. Tudo isso encarece o sistema ao longo do tempo. A alvenaria, por outro lado, lida melhor com essas condições, oferecendo maior estabilidade térmica e durabilidade no clima tropical. Existe também a questão do conforto térmico. Enquanto nos Estados Unidos o objetivo é manter o calor dentro da casa, no Brasil o desafio é o oposto: dissipar calor. Paredes pesadas de concreto e tijolo possuem alta inércia térmica, demoram mais para aquecer e ajudam a manter ambientes internos mais frescos. Já sistemas leves exigem soluções adicionais de ventilação e climatização, o que pode elevar custos operacionais, especialmente em regiões muito quentes. Outro ponto decisivo é a disponibilidade de materiais. Nos Estados Unidos, a madeira utilizada no wood frame vem quase integralmente de reflorestamento certificado, produzida em escala industrial, com logística eficiente e custo baixo. No Brasil, essa cadeia não é tão consolidada. Espécies nativas de alta qualidade são caras e ambientalmente inviáveis em larga escala, enquanto a madeira de reflorestamento ainda enfrenta limitações de escala e padronização. Em contrapartida, o Brasil possui abundância de matéria-prima para concreto, cimento e tijolos. A indústria da alvenaria está espalhada por todo o país, com produção local, logística conhecida e preços mais previsíveis. Isso torna o concreto uma escolha mais acessível e menos dependente de cadeias industriais complexas. Quando se fala em custo, o debate costuma ser simplificado demais. Uma casa em wood frame pode ser até 5% mais barata por metro quadrado no Brasil. Nos Estados Unidos, o custo inicial para erguer estrutura e paredes pode ser até 70% menor. Mas esse cenário não se replica integralmente aqui. Tratamentos contra fogo, pragas e umidade entram na conta final, além de isolamento térmico e acústico. A mão de obra também pesa. A construção brasileira ainda é majoritariamente artesanal, enquanto os sistemas a seco exigem treinamento específico e execução rigorosa. Essa mão de obra existe, mas ainda é escassa e mais cara. Já a alvenaria conta com profissionais disponíveis em praticamente qualquer cidade. A regulamentação foi, por muito tempo, outro freio. Sem normas específicas, bancos não financiavam construções em wood frame.
Apenas recentemente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou normas para o Light Wood Frame, trazendo mais segurança jurídica, mas o crédito ainda é limitado. Diante disso, surgem alternativas mais adaptadas ao Brasil. O Light Steel Frame substitui a madeira por aço galvanizado, resistindo melhor ao calor e à umidade. Ele reduz o tempo de obra pela metade, mas pode custar até 30% mais hoje. Outras soluções, como concreto celular autoclavado, painéis de poliestireno expandido e sistemas híbridos, oferecem ganhos de eficiência, sem romper totalmente com a lógica construtiva nacional. No fim, o Brasil não constrói como os americanos por atraso, constrói diferente porque vive outra realidade. E isso leva à pergunta mais importante: até onde vale adaptar esse modelo e o que realmente faz sentido trazer para cá? Depois de analisar história, clima, custos e cultura, fica claro que não existe um modelo construtivo superior. Existem modelos adequados a contextos diferentes. O wood frame funciona nos Estados Unidos porque nasceu ali. No Brasil, insistir em copiar sem adaptação seria confundir eficiência com imitação. Isso não significa que o Brasil construa errado. A alvenaria tradicional responde bem ao nosso clima, oferece conforto térmico passivo e utiliza materiais amplamente disponíveis. O desafio não está no material, mas na baixa industrialização do processo, no desperdício e na produtividade limitada do setor. Ao mesmo tempo, há muito o que aprender com os americanos. Canteiros limpos, padronização, pré-fabricação e previsibilidade de prazos. Industrializar não é perder identidade, é ganhar eficiência. O futuro da construção brasileira aponta para soluções híbridas, combinando tradição com inovação. Light Steel Frame, concreto celular, poliestireno expandido e outros sistemas mostram que é possível construir mais rápido e melhor, sem ignorar o clima e a cultura local. Essa transição depende de normas, financiamento, mão de obra e, principalmente, mudança de mentalidade. No fim, a pergunta não é se devemos construir casas como os americanos, mas como adaptar o que eles fazem de melhor à nossa realidade. Porque copiar modelos prontos quase nunca funciona, mas adaptar boas ideias costuma funcionar muito melhor. E fica a reflexão final. Se uma casa construída nos moldes americanos fosse pensada desde o início para o clima brasileiro, você moraria em uma?